disponível. Hoje, eu não sei como vai ficar o tempo, eu ainda vou ajustar isso ao longo da apresentação. A gente coloca uma questão para vocês responderem ou resolverem. Na verdade, eu já tenho aqui uma questão, eu não, né, para vocês trabalharem. Muito bem. Temos de ferramentas de corte. Para fazer esse arremate, já foi falado várias vezes, vocês tiveram isso em fabricação mecânica, aliás, foi processo de fabricação. Só que agora nós tendo um tempinho um pouco maior, eu vou fazer algumas ressalvas aqui sobre insertos ou pastilhas, principalmente voltado mais à questão do revestimento mesmo. Tá? Então, em relação a esses materiais, ou melhor, essas ferramentas que são inserto ou pastilha, detalhe importante, né, o termo inserto, né, com S, não com C, né, senão seria incerto, né? Inserto significa que você está inserindo, você está colocando, tá? Porque como esse material é um material que você tem a peça pronta no processo de fabricação dela, que nós veremos, inclusive, o processo de fabricação, e você precisa de um suporte, né, para colocar essa peça e utilizar ela. Então, você inserir, né, o metal duro um suporte de aço para poder trabalhar. Tá? Então, isso é o inserto, tá? De inserir mesmo. Pastilha é uma peça pequena, né? Que, na verdade, já existia o termo bits, né? E bits também é um pedaço, tá? Só que, como já era utilizado para aço rápido, então ficou pastilha, no caso aqui, de metal duro. Não que você não possa, nós não possamos ter pastilhas de diversos materiais, inclusive pastilhas metálicas. Mas aqui é chamado de pastilha, ou pastilha de metal duro. Tá? Aparece aqui algumas possibilidades de materiais, os quais servem para essa fabricação de ferramentas de corte. O primeiro que aparece aqui é o inserto de CBN. Tá? Inserto de CBN é nitreto cúbico de boro. Então, na verdade, o boro, ele, assim como o ferro, ou melhor dizendo, vou mudar um pouco, o boro e o carbono são átomos bem pequenos. Até se você olhar na tabela periódica, o boro é número atômico 5 e o carbono é número atômico 6. Até que existe aço cementado, que é a base de carbono, ou carbonizado, como alguns falam, ou carbonetado ainda, e também aço boretado. Tá? Agora, quando você combina esses elementos, né, no caso aqui, fazendo esse nitreto de boro, isso aqui, na verdade, ele acaba sendo um não metálico. Tá? Esse é não metálico é como se fosse um óxido. E daí a dureza elevada, mas a tenacidade baixa. O impacto pode levar a fratura, a ruptura. Não é o caso de hoje, nós vamos tratar de metal duro. Isso não é metal duro. E existem insertos de cermete também. Cermete, na verdade, também é primo do metal duro. Tá? É primo do metal duro, eu vou mostrar a diferença. Só que ao invés de ser carbeto de tungstênio, é carbeto de titânio. E tem um motivo para isso, para esse desenvolvimento. É uma outra tecnologia, tem vantagens e tem desvantagens. Mas eu já vou antecipar para vocês. O metal duro continua ainda campeão no uso, na aplicação e nas vantagens para o dia a dia, nós vamos ver por quê. Tá? Também existe a possibilidade de insertos de diamante. Diamante, claro, diamante industrial, isso é muito comum. É mais caro também. Inserto com coberturas diversas ou com revestimentos diversos. Então, você pode alterar uma propriedade no corte desse inserto, dessa pastilha, utilizando uma cobertura, utilizando um revestimento adequado. Mas vejam bem, quando eu digo um revestimento adequado, não existem tantos revestimentos assim a serem feitos, nós vamos ver quais são. Então, quando se deseja comprar, especificar uma ferramenta de corte, uma pastilha de metal duro, é claro que um vendedor, outro vendedor, tal, vai oferecer suas vantagens, mas você precisa entender o que é exatamente aquilo,
até poder questioná-lo e chegar na melhor solução para o que você precisa. Ele tem o que você precisa, ou tem muitas opções, mas quem tem que saber o que você precisa é você mesmo, né? Aqui só um lembrete, nós já vimos isso, sobre metal duro. E o metal duro, na verdade, esse MD, que é uma abreviação, né? É uma sigla, melhor dizendo. Ele é praticamente a base de tungstênio, 90% de tungstênio. Isso aqui é um valor aproximado, tá? Não quer dizer que todos sejam iguais. Tá? E depois tem ali um tanto de cobalto e, e o restante, tântalo, vanádio e carbono, claro, porque você precisa do carbono para fazer o carbeto. É que o teor de carbono ele é relativamente baixo. O tungstênio é um átomo muito grande. Ele é número atômico 74, só para ter uma ideia. O ferro é número atômico 26. Né? O zinco, o zinco é número atômico 30, maior que o ferro. Né? Titânio já é um pouquinho menor, se não me engano é 24, né, o titânio. Regula. Titânio, cromo, regula com ferro. Então, o tungstênio é um átomo grande, relativamente grande. Tá? Então, é por isso que em massa a proporção dele é muito elevada. Né? No caso aí aparece 90%, e é isso mesmo. Além do fato de que o tungstênio é um metal que suporta elevadas temperaturas e ele tem uma densidade também bem elevada. Por isso, ferramentas de metal duro, esses insertos, quem segura fala, poxa, que peça pesada, se for uma peça maior, eu tenho peças maiores que não são ferramentas de corte, são outros tipos de peças, tá? E são relativamente pesadas, né? Perto daquilo que a gente conhece, de aço. Aqui tem essas adições que aparecem, tanto no vanádio, outros, né? Eu não gosto muito da expressão outros, tá? Significa mais ou menos não sei mais, mas na verdade nós sabemos. Você precisa de formadores de carbeto. Quem é que forma carbeto? Quem forma além do vanádio, molibdênio forma carbeto. É verdade. Titânio, você pode ter um pouquinho de titânio, também forma carbeto. Tá? Esses são os principais. Níquel. Níquel não forma carbeto. É interessante isso. Né? É tão interessante que níquel não forma carbeto, é utilizado em grande quantidade, o níquel, né, em aço inox, né? E por isso, por não formar carbeto, inclusive, acaba sendo um aço inox maleável. O carbeto é duro e sem maleabilidade, né? Não tem deformabilidade. Então, você tendo aí um aço cromo-níquel, você tem, na verdade, o que é um aço inox austenítico, desde que tenha mais de 12% de cromo e mais ou menos 18% de níquel. Está caro, né? 18% de níquel, tá? Mas níquel não forma carbeto. Então, isso aí é um esquemático só de composição que é basicamente formado por tungstênio, cobalto e carbono. Tá? E uns outros elementos podem aparecer também. Uma comparação do metal duro com outros materiais, nós podemos ver aqui, aço rápido, tá? É o que, em termos de dureza, aqui é a menor dureza, aqui é a maior dureza. Claro que diamante é a maior dureza da natureza. Tá? Não queria rimar, mas rimou. Muito bem. É o elemento mais duro, a substância mais dura encontrada na natureza, e você pode olhar isso na tabela MOS, de dureza para minerais. Tá? Enfim, vai de 1 até 10 e o diamante é 10. Né? É o mais duro encontrado na natureza. Agora, aço rápido está lá na região do material com menor dureza. Se aplicar uma cobertura, um revestimento, por sinal à base de nitreto, né, tem até uma marca comercial, que é o Durotin. Durotin é de uma empresa chamada Brasimet. A Brasimet passou maus bocados, ela fechou, depois abriu com outro nome e fica lá na região de Sumaré, perto de Campinas, mas existe lá. E eles fazem esse processo. Me fugiu o nome agora, eu recebi outro dia até, com o nome da nova empresa, mas eles fazem esse processo de nitretação de aço rápido, por exemplo,
E o nome comercial que eles usam é Durotin. Essa sai até da cor de ouro, né? Ela sai dourada. Né? Metal duro, que é o terceiro item aqui, que é o nosso assunto. Está aqui. Metal duro com cobertura também é um assunto de hoje. Material cerâmico não será o assunto de hoje, nem o nitrito cúbico de boro. E o diamante também não. Então, aqui nós temos um grupo de materiais que não são nem intermetálicos, né? Eles são não metálicos, na verdade, mas também utilizados aí em função da sua dureza. Mas reparem aqui nesse diagrama, que ao passo que eles ganham em dureza, e em princípio, com mais dureza, você consegue cortes com maior eficiência, né, e com menos desgaste da ferramenta, mas a tenacidade ela cai, ela aumenta no sentido do aço rápido, mas no sentido desses materiais não metálicos, a tenacidade cai, ou seja, uma variação de tensões que a peça pode ter. Como que ela vai variar a tensão? Numa entrada de ferramenta ou na saída da ferramenta, ela tem variações de tensão. A ferramenta sofre variações de tensão e esses materiais que estão aqui nessa região, como material cerâmico, sal cerâmico, tá? o CBN aqui, que é o nitrito cúbico de boro, essa tradução que fizeram aqui, nitrito de boro cúbico, está horrorosa, né? Mas é nitrito cúbico de boro e diamante, tá? São os de menor tenacidade, que suportam menos essas variações de tensão. Já falei que quebrar a ferramenta é barbeiragem, né? Mas enfim. Bom, quanto ao carbeto de tungstênio, coloca aqui o básico, lembrando que o cobalto é ligante, ele vai ajudar a fazer a interligação das partículas de carbeto de tungstênio. Na verdade, é necessário ter uma certa afinidade química e metalúrgica para que essa afinidade, para que essa união ocorra. Tá? Nós vamos ver o processo de fabricação, vocês vão entender melhor essa questão. Existem aqui também, ele fala de multicarbeto, mas isso não é coisa nova, misturar vários tipos de carbetos, né? Carbeto de tungstênio, que é bem comum, carbeto de titânio, que também é razoavelmente comum, não tanto quanto de tungstênio, tá? Aquele sugere titânio tântalo, aí tem outras opções também além desse, né? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Agora, a escolha desse metal duro depende aqui do material que será usinado. Bem simples. Isso aí é uma lógica que já foi várias vezes discutida por nós. Tá? Propriedades a serem consideradas na escolha dessa ferramenta. Vale lembrar o seguinte, nós estamos conversando isso, não é em função da seleção de uma ferramenta de corte. Isso nós já fizemos. Isso é mais voltado a pensar, em seguida, que vai aparecer aqui nos slides, pensar a respeito das coberturas, dos revestimentos que a ferramenta de corte pode ter. Propriedades que apresentam o metal duro, os metais duros. Né? Aqui está redundante, né? Material duro, né? Mas essa dureza realmente é bem elevada. Se por um lado o aço, nós conseguimos chegar mais ou menos 60, com muita dificuldade, chegamos até 62, Rockwell C. Né? O metal duro ele dá a ordem de 65, Rockwell C. Então ele é um material bastante duro. Dizem, e é verdade, ele se aproxima da dureza do diamante. Né? Eu até falei já sobre isso para vocês, sobre o metal duro. Quimicamente são muito estáveis. O que significa isso? Não vão sofrer processos de corrosão, difusão química. E o que significa difusão química e o que tem a ver a corrosão, a oxidação? Se vocês lembrarem, eu não coloquei aqui, mas a curva de desgaste de ferramenta,
ela aumenta e depois passa a diminuir com a abrasão, né? Abrasão e coesão. Tá? Na verdade, a abrasão ela vai avançando e vai crescendo, né? A adesão ela cresce no início, depois se aumentar a velocidade ela decresce, o que é bem interessante, né? Já a oxidação, que o material pode sofrer, que é essa estabilidade química, aí não. O aumento da velocidade de corte tem também um aumento de temperatura e esse material passa a ser mais ativo, ou seja, maior risco de ambiente de oxidar, reagir quimicamente. Maior dureza quente, quando aquecido ele não perde a dureza como perde o aço rápido, né? Que despenca, não é que perde, ele desaba a dureza, né? Então está lá o aço rápido numa dureza de aproximadamente 60 Rockwell C, 62, depende da ferramenta, e atingir uma temperatura na qual vai ocorrer envelhecimento, é como se fosse um super envelhecimento, um super revelhimento, a dureza despenca, né? Aí ela vai cair para 40 Rockwell C, 42 Rockwell C, desaba, né? E a ferramenta ela deixa de cortar, perde o fio, inclusive. Rigidez, a rigidez do metal duro, nós já falamos qual é o valor aproximado, claro, aproximado, porque depende da variação da composição química de um metal duro para outro, esse valor também ele acaba se alterando. Mas a rigidez é da ordem de 300 gigapascais, um pouco mais até. Se você for pensar bem, 300 gigapascais, dá praticamente 50% a mais do que a resistência do aço rápido, né? Então, isso é uma baita de uma estabilidade dimensional com a variação da temperatura. É muito, muito importante para assegurar a usinagem das dimensões, folgas especificadas. Baixo coeficiente de atrito? É baixo. É possível ficar ainda mais baixo, que nós vamos falar sobre isso. É relativamente baixo, de largada, porém, ainda é possível aplicar uma cobertura para diminuir ainda mais esse coeficiente de atrito e gerar menos calor no processo de corte. Também o metal duro opera a velocidades mais altas do que os aços rápidos. É verdade. Se você tinha um aço rápido lá para fazer um desbaste de material, definido em tabela lá que você vai trabalhar mais ou menos 15, 20 metros por minuto com aço rápido, você vai ver que para metal duro você vai chegar a 90, 100 metros por minuto, né? Então é possível trabalhar com velocidades muito maiores. Eu volto nesse assunto já já. Mais frágeis, fragilidade não significa que tenha baixa resistência mecânica. Fragilidade, na verdade, é o inverso de tenacidade. Assim sendo, um material dessa ferramenta, se sofreu algum impacto, já que a tenacidade ela tende a ser mais baixa, então ele é mais frágil, impactos de movimentação da ferramenta, entradas e saídas da ferramenta na peça, onde tem uma variação brusca de tensão na ferramenta, pode levar à ruptura dela. Então é importante falar sobre isso, não é só na entrada de ferramenta, mas também na saída de ferramenta no processo de corte. Mais caros, sim, claro. Mais caro. Tungstênio é caro, né? Tungstênio é caro. Temos jazidas e um material, um elemento que tem muito menos na natureza, disponível na natureza, do que silício, alumínio e ferro, né? Que são os que tem mais. Usam metais estratégicos na composição. Olha, esse termo estratégico é meio complexo, né? Como que vai entender o que é estratégico? Mas, na verdade, são materiais, isso aqui são todos metais, né? Mas são materiais metálicos que têm aplicações muito específicas em ligas, obtenção de ligas especiais, e poucos países acabam tendo jazidas para esses tipos de elementos, e por isso são estratégicos. Até porque eles ajustam algumas propriedades do material. Quando eu digo propriedades, não são só propriedades mecânicas, mas propriedades físico-químicas. Ou seja, se você vai aplicar um revestimento
num material, para ele ficar mais resistente ao corte, tem que ter aderência, né? O revestimento tem que aderir à peça, ao substrato, como se diz, tá? Da ferramenta de corte. E sendo assim, acaba sendo, voltando aqui à questão da estratégia, né? Esses materiais diferenciados. Muito bem. Não vou entrar em detalhe desses elementos de liga, não é o objetivo, mas é bem bacana essa questão da comparação. Olha aqui, velocidade de corte usuais, 50 a 200 metros por minuto. Verdade. Se você pegar lá aço rápido, vai ficar bem mais baixo que isso. Né? Fica 8, 10, 15, 20 metros por minuto. Velocidade. 100 metros por minuto, ou 450. Na verdade, você pode até trabalhar com valores até maiores, mas usualmente, realmente, não é muito comum chegar em velocidades daquela ordem de 450. Tá? Ali tem uma observação, corte interrompido, utiliza-se inserto com composição de carbeto de tungstênio com cobalto. Esse cobalto aqui é um elemento metálico. Ele vai contribuir para refinar grão, né? Ainda mais quando você tem um alto cobalto, e isso melhora a tenacidade e a resistência a esses impactos. O impacto não é só a entrada da ferramenta na peça, mas também a saída da ferramenta da peça. Onde ela tem uma tensão elevada, de repente a tensão cai, a ferramenta sai da peça, e isso pode levar à ruptura da ferramenta, essa variação de tensão que ela está sofrendo. E por fim, reciclagem. Sim, é possível fazer moagem novamente, separar inclusive os seus elementos químicos. Aqui existe a citação de tântalo, separado do carbeto de tungstênio e também do cobalto. Sim, mas é possível fazer essa separação e tem empresas que fazem. Vai para a moagem e depois refaz o processo, e eu vou mostrar como que esse processo é feito por dois caminhos. Tem uma figura aqui que mostra isso, e tem um vídeo também, que é um vídeo da Sandvik. Então eu deixei ele separado para mostrar essa questão também da fabricação dele. Esse é o próximo passo, exatamente. Repare o seguinte, aqui tem o tungstênio e carbono. Aí fala, tem que fazer um processo de carburização. O nome é bonito, carburização, material carburizado, mas o que significa isso? Tá? Não estou dizendo carbonizado, que nem em caso da pessoa, um ser lá morreu queimado, foi carbonizado. Não, isso aqui é carburizado, é um pouco diferente a expressão. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o que é fazer uma ou carburação, ou carbonatação, ou carburização de um material, no caso, um material metálico, ou pode ser um intermetálico também, como o silício. Né? Então, um processo para fazer aquele material bem conhecido, que é o carbeto de silício, né? Que é o rebolo de esmeril, é feito de carbeto de silício, e nada mais é do que juntar o silício, que vem da areia, né? Um óxido de silício, misturar no forno com carvão, então você vai ter óxido de silício mais carvão, e aquecer esse negócio. Mas aquece tanto que vira um material líquido. Mas tanto quanto? Não, tanto é exagero, né? Mas dependendo do tipo de óxido, ele vai fundir a 600 graus, a 800 graus, a 1000 graus, mas ele vai fundir. Tá? E aí o carbono ocupa o lugar do oxigênio no óxido metálico, liberando esse oxigênio, e você tem aí o carbono ligado ao metal, que é o carbeto metálico. Por exemplo, carbeto de tungstênio. Então, nós estamos vendo aqui, isso aqui na verdade, é um lingote, podemos dizer assim, de tungstênio, está aqui o carbono, e vamos fazer essa carbonização em forno. Tá? Aí, uma vez carburizado, isso aqui que é tungstênio vai virar carbeto de tungstênio. Ele está aqui. Né? Ele precisará ser juntado aqui com alguns carbetos, tá? Misturado, depois seco e granulado. Tá? Na verdade,
esse processo aqui, do jeito que ele está apresentando, tem um detalhe curioso, que para fazer a mistura, você já, na verdade, já precisava ter uma moagem anterior. Essa figurinha está faltando alguma coisa aqui, né? Então, eu teria que pegar todo o processo, o produto que sai da carburização, são carbetos, né? Se foi tungstênio que for carburizado, é carbeto tungstênio, e colocar isso num forno, chamado de forno de bolas, ou parece um moinho, né? E deixar ele batendo e quebrando a si mesmo, né? Que seria uma moagem autógena, né? Ela moe, o material que está lá dentro moe ele mesmo, não precisa de nenhum outro elemento externo. Tá? Essa mistura aí, na verdade, é uma mistura que tem que ser o mais homogênea possível, porque você pode ter mais de 2 carbetos, ou se tiver um tipo só de carbeto, você pode ter 2 granulometrias diferentes, né? Grãos maiores, grãos menores, e para isso é necessário fazer uma mistura, né? Uma moagem e depois uma mistura adequada. Por que eu falo mistura adequada? É que primeiro você moe e obtém várias granometrias. Depois você pega as granometrias que vão fazer o melhor encaixe, para que você monta isso num proporcional para fazer a compactação e obter a peça. Eu já falei sobre esse tipo de situação, dando exemplo de fabricação de concreto, por exemplo, comparando com ligas metálicas, mas serve também material intermetálico, que é o caso do metal duro. Aqui aparece uma secagem, e conforme o processo de moagem, você vai fazer a moagem utilizando um fluido junto, né? Como se fosse água mesmo, né? Então, depois disso, esse material em pó, que foi moído, ele é moído, faz a verificação da granulometria, que são os tamanhos dos grãozinhos, e por fim ele vai para uma prensagem. É uma prensa grande para fazer uma peça pequena, tá? Tá lá, esse material ele é colocado dentro de uma matriz e uma prensa comprime, tá? Ou seja, se pensar que esse material está moído, se você colocar 2, 3 esferas em contato, a região de contato é muito pequena. Então, ele requer, de fato, uma moagem, uma prensagem com muita carga. Tá? Esse é um aspecto importante. E, por fim, aqui aparece a mistura é sinterizada, a vácuo, né? Metal retificado, tá. E aqui simplesmente está fazendo a fiação da ferramenta. Tá? Mas o processo termina aqui. Aqui não mostra em detalhes, mas eu separei um vídeo, é um vídeo curto, eu queria mais curto, são 6 minutos. Mas o vídeo que mostra a fabricação do metal duro é um vídeo da Sandvik, então é um vídeo, a Sandvik ela é da Suécia, né? E o vídeo é original. E nós não temos muita disponibilidade desse tipo de vídeo no Brasil. Aí aconteceu um negócio bem interessante. Uma empresa de ferramentas que vende ferramentas, né, de corte, trabalha com metal duro também, coisas do tipo. Essa empresa, eles fizeram a tradução, é da Sandvik. Não sei se colocaram o crédito depois para a Sandvik, mas fizeram a tradução. Eu vou mostrar o início, apenas o início, né, do vídeo da Sandvik, e depois eu vou tirar e entrar com o vídeo que fizeram aí uma empresa de ferramentas, resolveu fazer a tradução e colocar isso na internet, tá? Para facilitar a compreensão. Então, eu vou fazer exatamente isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Temos um vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Por isso que eu esqueço, eu tenho que dar uma olhada no... tá aqui. Se nós temos algo, uma pergunta específica, alguma coisa assim. Não temos nada. Ok. Eu deixei separado o vídeo. Eu acho que está aqui. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o vídeo da Sandvik. Almost everything made of metal is machined with an insert. The insert has to withstand extreme heat and force,
É possível ouvir, imagino eu, certo? É porque o vídeo em português está com uma tradução. Conseguem ouvir o vídeo? And a metal matrix that binds the hard carbide grains together, where cobalt is the most common. Sim, não, sim, ok. Só que eu vou colocar a versão em português, né? Que traduziram. Uma empresa de ferramenta fez essa tradução para nós, para colocar no canal, tudo, mas é exatamente o mesmo vídeo. Tá? Eu vou tirar ele. The tungsten carbide we use is either recycled or comes from our own mine in Austria. Cobalt, titanium, and all other ingredients come from carefully selected suppliers. Each batch meticulously tested in lab. Ok, eu vou tirar esse vídeo. Some recipes contain very small amounts of selected ingredients that are added by hand. Eu vou entrar com o traduzido. Esse está em português. Espero que não fique muito ruim para... Melhor você dar uma carregada, né? Essa questão. Vamos ver se... Estou acompanhando aqui também. Quase feito de metal usinado. Vou tentar. Se ele travar muito, é porque é diferente quando você assiste, que não depende dessa comunicação por banda, né? Conforme for, depois eu deixo o link. Tá? Porque ele mostra o passo a passo. Na verdade, eu até porque o vídeo é da Cindy. Eu não estou vendo nada. Essa é a empresa Matrix Ferramentas que fez a tradução. Colocou um locutor aqui. Também. Para mim também está travando bastante, viu, pessoal? Não é isso que eu queria. Mas se for assim, eu prefiro pegar o original, tiro o som e mostro e explico o que é cada uma das etapas. Acho que é até mais fácil. Tá? Ele está aqui dizendo que, na verdade, a maior parte do material é de tungstênio. Ele coloca ali 20%, depende da ferramenta, de outros materiais, são os elementos de liga. Tá? Isso aí tudo é um material já granulado, já está moído. Isso é na forma de poli, foi atomizado. Tem um processo de atomização, não vamos entrar no detalhe. Então, a empresa, no caso a Sandvik, ela trabalha com muitas granulometrias, são tamanhos do pó, mais fino, mais grosseiro. Tá? E isso tem uma medida, que nem medida de lixa, né? Que é medida em mesh. Tá? Ah, tá, é isso. Você já tem aí o... Ele não está travando, eu acho que só não tem som, né? Tem som? Acho que não tem som, não consigo ouvir o som desse negócio. Na sala de moagem, os ingredientes são moídos até atingir. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão ouvindo o som dele? Tem som? Ah, bom, então tudo bem. Então não vou ficar falando. Ah, um falou que tem, outro falou que não tem. Ah, tá muito baixo. Entendi. Realmente. Então eu vou fazer diferente. Eu vou tirar o som, tá? E vamos ver o processo aqui.
E eu vou falando sobre o processo, até porque eu já trabalhei com o processo de sinterização de metal duro mesmo, numa empresa na região de Campinas, chama Clevite, tá? Eu posso falar um pouco sobre isso, tá? Aqui eles vão preparar essa mistura. E reparem que ali eles colocam, na verdade, álcool misturado com água e com o pó metálico, intermetálico, tá? Na verdade, isso vira uma espécie de uma lama, uma polpa, tá? Esse é um processo onde tem uma dosagem, vai misturando no pó. Ele vai mostrar aí, esse é para amostragem, granometria, tira, faz uma série de amostragens. Isso tem um mar de peneiras, tem um processo de peneiramento para isso, tá? Aplica o pó, prensa e já tira a pastilha. Então, na verdade, aquele duto, ele aplica o pó, injeta o pó, já vem a prensa e faz a ferramenta, que ela é verde, ela ainda não foi queimada, ela ainda vai para queima. Então, quando ela é feita dessa forma, ela ainda é a ferramenta, a pastilha verde. Tá? Ah, por sinal, puxa, eu acho que eu tenho dessas aqui, eu peguei de uma empresa que eu estava visitando, me deram de presente algumas. Bom, uma vez feito a prensagem, essa pastilha verde ela ainda vai para queima. Aí eles estão falando que tem controle de qualidade. O que é esse controle de qualidade? Aí está indo para queima já, que é a sinterização. É um forno. O controle de qualidade é para verificar microscopicamente se após a prensagem ela já não apresenta trincas, fissuras. Tá, não, eu estou falando, agora que eu vi. Eu achei que eu tinha fechado meu áudio. Depois da sinterização, porque na sinterização os fumos que saem os fumos, todo aquele álcool, aquela água são evaporados. Tá? Aí está mostrando, na verdade, os fumos que saem nesse processo de sinterização. Tá? A ferramenta, depois de sinterizada, ela já pode ser retificada, é o processo de preparação das arestas de corte da ferramenta, em rebolos abrasivos, naturalmente, porque esse material é extremamente duro, 65 Rockwell C, por exemplo, e aí já é um processo de usinagem, por abrasão. As ferramentas agora já estão preparadas. Aí, no caso, está indo para um CVD. CVD é um processo de deposição química de cobertura para colocar um revestimento. E nós vamos falar sobre esses revestimentos hoje, que envolve trabalhar dentro de um ambiente em alta temperatura, com uma espécie de vapor da substância que você quer depositar e fazer com que ela tenha uma aderência. Isso vai dar uma espessura de camada depositada. Isso é uma espécie, não chama de forno, chama de reator. Tá? Depois de aplicada essa camada superficial, que é parente de uma galvanização, mas não é a mesma coisa, aí tem um controle de qualidade em relação a essas peças, regularidade da superfície que foi recoberta ou revestida, aí já está até empacotando, tá? Fazendo os pacotes. Isso aí é só repetindo operações que já passaram. Tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Quando a máquina, na verdade, aqui ela já aplicou e já comprimiu. Deixa eu só dar uma olhadinha na hora que vai passar aqui. Já saiu. Mas tudo bem. Na cavidade, deixa eu ver se eles passam rápido. Ok, antes disso.
já foi aplicado ali o pó metálico, preencheram a cavidade do molde, né? E agora vai ser prensado. Repara que o ferramental aqui, ó, já tem a geometria da ferramenta de corte, ó. Aqui já está cheio de pó metálico, que é o pó carbeto de tungstênio, já dentro da cavidade. Agora vai ser prensado e vai gerar a pastilha verde. E depois ela sobe porque tem um pino extrator que empurra ela lá de dentro, senão ela vai ficar lá dentro, né? Então, existe esse formato aqui dentro dessa cavidade. Isso aqui é usinado, né? Usinado a cavidade do molde. Detalhe importante, que imagine que essa peça, que é a tal da a pastilha ainda verde, que ainda não foi sinterizada, claro que após a sinterização, que é um processo em alta temperatura, vai passar aí de 1000 graus, ela sofre deformações, ela sofre mudanças de geometria, ligeiras mudanças, mas sofre. Tá? Por isso, depois ainda tem a questão, não só a afiação da ferramenta, na retificação das arestas, mas também ajuste de dimensões, porque a pastilha também tem alguma variação dimensional, já que passa por um processo de queima, né, que é a sinterização em elevadíssima temperatura. Então, aqui dá uma continuidade e vai pegando, já aplicou o pó de novo, prensa novamente, já saca, já tem um extrator de ferramenta, de peça, né? E assim por diante. Depois de automatizado o processo, aí vai embora, né? Deixa eu ver, acho que tem alguma pergunta aqui. Pessoal, vocês ouviram eu falar a respeito desse vídeo? Ou travou muito, vocês não acompanhou? Ah, perguntou se não era melhor baixar antes. Pode ser. Poderia ter baixado. Ah, travou? Tudo bem. Deu para ouvir? Na verdade, isso aqui é para ter uma ideia, ninguém vai ficar especialista. Eu tive a sorte de trabalhar numa fábrica dessas, mas não é dia a dia, não é o mais importante. Mas foi bom ter falado. Eu vou baixar e converter. Quando você converte o vídeo, fica muito mais fácil. Isso, boa ideia. Assiste no YouTube também, porque ele é da Sandivic. Eu posso colocar no nosso material, eu coloco lá a URL do vídeo, tá? E aí você assiste direto lá. É bem tranquilo. Mas ele é um vídeo, na verdade, pessoal. Deixa eu voltar aqui minha imagem. Ele é um vídeo muito mais comercial do que um vídeo técnico, né? É um pouco difícil ver vídeo técnico, o pessoal não grava, por motivos bem conhecidos, né? Essa tecnologia é uma tecnologia que cada fabricante tem a sua e é guardada a 7 chaves, né? O que é a tecnologia que é guardada? É essa combinação da granulometria, as dimensões dos grãozinhos, como que ele é, depois de moído, eles não falam sobre isso, mas analisar dimensões, pode ser feita separação de morfologias, isso é bem interessante. A proporção dos ligantes também, isso varia bastante de empresa para empresa, é o segredo da empresa. Os parâmetros de sinterização, de prensagem e sinterização, também são diferentes. Isso aí nós, da equipe de engenharia, temos que fazer esses ajustes. Tá? Então, nenhuma empresa, e a Sandvik também não iria querer fazer isso, colocar um vídeo extremamente completo. Tal. Eles colocam algo mais para fazer propaganda do que para instruir. Né? Mas só para ter uma ideia da sequência, né? A sequência é essa, em princípio é simples, o negócio é ajustar os parâmetros de fabricação. Tá? Ah, isso. Exato. Aí está bem observado aí no chat, que é muito fácil achar o vídeo, tá? E tem tanto vídeo, esse vídeo da Sandvik, né, quanto essa tradução meia razoável, é bem razoável, a tradução tá boa, né? Só que não entra em detalhe, né? O tradutor não vai ficar falando que a granulometria ela varia, que ele tem que fazer o que, na verdade, fazer uma combinação das diversas granulometrias, utilizando uma curva, né? Eu já mostrei isso em sala de aula, uma curva de Gauss, para fazer o ajuste das proporções dos tamanhos de grão, né? Enfim, tem uma técnica toda por trás numa situação desse vídeo. Tá? Isso aí é só para ter uma ideia.
Mas vale a pena dar uma olhada, só para não falar que não. Ah, nunca vi como faz esse negócio. Ah, não. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Ok. Retornando, então aqui, aproveitando, já que passou um vídeo, meio sem vergonha, mas é possível acompanhar minimamente. Então vocês viram aqui esse processo de carbonização. Eles não mostram ali. Quando eles mostram a empilhadeira pegando aqueles pallets com os big bags, aquilo lá ele já está carbonizado e já foi feita a moagem, já foi feita a separação granulométrica, peneiramento, isso já acabou, né? Então, aí depois vai ser feita a mistura, aí beleza, vai fazer a mistura, que é essa mistura, esse mixing, aí vai fazer a mistura, vai aplicar o ligante, né? Que nem álcool e água. Esse aplicar ligante, não é que vai ficar assim escorrendo ligante, não, não vai. Eu já comentei isso também em sala de aula. Na mão, essas situações, se você pegar um material desse, já com acrescentado aí esses ligantes, não escorre nada, está seco, a impressão que dá é que está seco. Né? Então, se você apertar bem, ele consegue unir, mas ele não fica molhado, não é bem assim tão, né? Não vai virar uma sopa isso aí, não é nada disso. Tá? Então, um pouco de ligante, ele é mais pulverizado e vai fazendo isso numa espécie, parece uma betoneira, que é um misturador. Né? Eu já trabalhei fazendo metalurgicamente outras peças parecidas, usando também uma peça, parece uma betoneira, é bem do mesmo jeitão. Você aplica lá as misturas, né? Na verdade, eu trabalhei com óxidos, e depois mistura as várias granulometrias, os vários tipos de óxidos, é que nem esse aqui, retira, coloca no molde e prensa. E aí você tira a peça. Daí vai para queima. Tá? Enfim. No final você tem a pastilha aqui. Deixa eu só ver uma coisinha. Só um minutinho, pessoal. Eu acho que eu tenho. Eu não achei pastilha verde, mas encontrei outras peças. E tem uma pergunta aqui, faz todo sentido. Procedimento para fazer engrenagem. Sim, sim, sinterização é usado para fazer várias peças. Né? Não é só pastilha de cerâmica ou pastilha de metal duro.
Aí tem muitas peças que são sintetizadas. No veículo, a área de autopeças, ela trabalha bastante com sintetização também. Só para ter uma ideia, isso aqui, ó, que eu estou segurando, isso aqui é uma... Aliás, essa peça aqui é conhecida. Para quem é serralheiro, sabe que peça que é essa. Acho que vocês conseguem ver a peça. Tá? Isso aqui é uma peça sinterizada. Essa peça aqui, que por sinal ela tem um encaixe, dá para ver. Isso aqui é uma peça que vai no policorte para fixar o disco. E ele encaixa no eixo que tem 2 rebaixos. E essa peça encaixa para fixar o disco na posição. Tá? Disco de 12 polegadas. Tá? Isso aqui também é uma peça metálica, foi prensada, sinterizada igual essa do vídeo aí, as pastilhas de corte. E é possível ver a geometria um pouco complexa que ela tem. Isso é feito por sintetização. Essa aqui é verde. Tá? Parece metal. Não, mas é metal. É metal, só que se eu apertar, ela estoura, porque ela não foi sintetizada, ela está verde ainda. Isso aqui é uma outra peça também que já foi prensada nesse processo de sintetização, ainda não foi sintetizado, então é possível ver a geometria dela também bem complexa, uma peça pequena. Se fosse usinar isso aqui, seria bem complicado. Tá? O custo seria bem elevado. Também é verde. Eu peguei várias lá na empresa, só como exemplo. Tá? Tem outros lá também. Aí depois vai para queima. É claro que após a queima, essas peças também elas sofrem algumas alterações dimensionais e às vezes é preciso fazer algumas correções. A correção é feita por usinagem, retificação, se for necessário. Né? No caso da ferramenta de corte, essas peças aqui não são necessárias pela própria aplicação delas. Tá? Retornando aqui. Eu deixei aqui um espaço, não sei se vai ser necessário para comentários e para dar tempo de olhar no chat, mas eu já olhei no chat também. Tá? Eu acho que eu vou dar prosseguimento. Se tiver alguma outra pergunta, tá? Acho que não, acho que está tranquilo, né? Agora, revestimento ou cobertura de ferramenta de corte. Isso é bem interessante, tá? Eu já coloco aqui, aumentam a vida da ferramenta 200 a 300%, ou mais. Aí, ou mais depende do tipo de revestimento que foi aplicado. É surpreendente, né? Se você pensar que algo vai aumentar em 200% a vida útil, é simplesmente fantástico. Agora, é claro que tem um custo, então tem um preço, né, isso daí. Mas isso é vantajoso. É tão vantajoso que é um sucesso, né? Hoje em dia é muito comum trabalhar com essas ferramentas com recobrimento. A questão não está aí em fazer o recobrimento ou a cobertura, está na tecnologia de se fazer esse processo, tá? E no controle, porque a cobertura da ferramenta de corte, ela tem as suas funções, ela pode fazer com que tenha um grande ganho de vida útil, tá? Mas a falta de controle poderá levar a lascas, rupturas dessa superfície ou dessa cobertura. Eu vou falar o porquê que isso acontece. Tá? Camadas para revestimento. O que é que dá cobertura? Olha, existem 3 camadas básicas. Tá? A carbeto de titânio ou carboneto de titânio, que é essa primeira aqui. Nitreto de titânio, essa segunda.
e óxido de alumínio, essa terceira substância. Eu já falei sobre isso. Na sala de aula, eu falei um pouco mais de nitreto de titânio e óxido de alumínio. Tá? Qual é a finalidade de cada um? Não sei se vocês lembram, mas falei, eu vou falar de novo. Tá? O carbeto de titânio, que aparece aqui, ele tem uma aplicação como camada a ser aplicada na ferramenta de cobertura muito diferente da função do nitreto de titânio. Tá? Ou seja, é importante ter esse conhecimento para se discutir ferramenta de corte que você vai comprar. De repente, você compra uma ferramenta achando que ela é fabulosa, foi oferecida, está até num preço bem mais em conta que o concorrente lá, que vende ferramenta, mas você não sabe que tem uma diferença na preparação das camadas. No final, se elas são nitretadas, ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C, elas têm a mesma coloração, que o nitreto de titânio é dourado. Então ela vai ficar toda douradinha, as ferramentas de corte. Tá? Então, em princípio, parece que é tudo igual, mas não é. E eu vou mostrar por que não é. Aqui, falando um pouco da questão da cobertura, ou do revestimento, como alguns chamam, tá? A gente percebe aqui algumas características. Eu até coloquei para serem eficientes. Eficientes, não sei se é a melhor palavra, que para mim eficiência tem a ver com velocidade com que se faz as coisas, tá? Eficácia tem a ver com sucesso e efetividade seria ser eficiente, ser eficaz. Eu acho que seria mais para serem efetivas, né, essas ferramentas, ou seja, que permitam trabalho em grandes velocidades, né, e que realmente não sofram danos. Mas, enfim, tá? Vamos deixar aqui como eficiente, que muita gente chama assim, isso aí melhora a eficiência do processo. Tá bom, tá bom. Como um todo, é até verdade. Então, para que um bom resultado, tá, esse revestimento, tá, ele tem que ter uma certa dureza. Claro, ele tem que resistir ao desgaste também. Apesar que eu já comentei com vocês, resistência ao desgaste e dureza não é a mesma coisa. Existe uma relação entre o que é resistir ao desgaste e o que é ser duro. Mas como é muito mais fácil e rápido medir dureza, então normalmente é o que se faz, mede a dureza, e quanto mais duro, entende-se que é mais resistente ao desgaste. Não é exatamente isso, mas é o que a indústria usa de uma forma geral. Eu já trabalhei com as duas técnicas. Né? Dureza, que é muito comum, a gente mede no dia a dia das empresas, e medição de resistência ao desgaste, que é bem diferente, até a forma de fazer a medição. A máquina, o corpo de prova, toda a técnica, ela muda completamente. Tá? Opa. Aqui, aproveitando ainda esse slide, refratárias. Olha, quando fala que a pastilha, ou melhor dizendo, a cobertura deve ser refratária, ela deve ser capaz de preservar ou suportar o calor. Não gosto muito da palavra refratária nesse caso, mas é que muitos também utilizam. Eu prefiro dizer que ela tem que ser um bom isolante térmico. É melhor falar que ela tem que ser isolação térmica, não deixar com que o calor chegue na ferramenta. O calor é gerado no processo de corte, e para que ele não adentre a ferramenta, pelo processo de condução, isso foi até uma discussão numa outra aula, né? Eu preciso ter uma camada de isolação térmica. Estáveis quimicamente. O que é estável quimicamente? Estável quimicamente é não sofrer reação química. Com quem? Com fluido de corte. Não pode sofrer reação química com o próprio material da peça. Tá? Aliás, na curva de desgaste da ferramenta de corte, aparece lá que com o aumento da temperatura acaba aumentando também a difusão atômica. Começa a ter uma troca de átomos entre o material da peça com o material da ferramenta. E isso significa que não é estável quimicamente. Quanto mais troca de átomos ocorre entre as substâncias, é sinal que menos estáveis elas são. Elas estão reagindo. Que estabilidade seria essa? Né? E no caso, um dos objetivos da cobertura é melhorar
essa estabilidade química. E, por fim, deve ser inertes quimicamente para proteger os constituintes do metal duro de interagir com o metal de cobre. É o que eu acabei de falar. Tá? Na verdade, estáveis quimicamente e inertes quimicamente, são parecidos. Ah, já entendi porque ele falou estável. Que com a temperatura também não sofra deterioração, degradação e quebra de ligações. E aí ele poderia começar a se degradar. Ok. Então é por isso que ele separou aqui. Tá? Eu peguei algumas referências, na verdade essa referência é da USP, tá? E eu já entendi por que ele separou. Mas tudo bem. A estabilidade aqui está mais ligada a ele não se degradar, o material não se degradar, e o fato de ser inerte seria a inatividade, não ter reação química e não ter difusão atômica. Reparem, deixa eu aproveitar aqui. Ele já apresenta aqui 3 camadas, elas não estão nessa sequência por acaso, nessa figura, tá? Onde aparece aqui, ó, o mais próximo, a camada de baixo aqui, ó, que é a camada de, na verdade, carbonitreto de titânio. Então tem carbono, nitrogênio ligado ao titânio. E existem algumas situações que você só tem o carbono e o titânio, né? Por exemplo, então seria o carbeto de titânio. E quando só tiver o nitrogênio, o titânio, que é essa outra aqui, é o nitreto de titânio. Quais são as diferenças? Já vamos falar. Aparece uma outra intermediária aqui, ó, óxido de alumínio. E aparece uma na superfície, a mais externa de todas, e até colocar aqui meio amarelinho, ó, porque ela realmente é uma substância meio amarela, dourada, né? Que é o nitreto de titânio. Então, essa figura está na sequência correta em relação às coberturas que você tem numa ferramenta de corte. Pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha, tomar uma água, dar uma dada, e nós voltamos daqui 17 minutos. Pode ser? Combinado? Beleza. Faremos isso, então. Deixa eu até ver qual é o próximo slide. Eu também vi aqui. Tá. Vai continuar na sequência. Beleza. Eu vou continuar falando dessas camadas aqui. Já voltamos, então. Combinado.